Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma oportunidade de troca de conhecimento, a gente conversar, compartilhar ideias. Então, primeiramente, um grande abraço para todos vocês que estão nos assistindo, um grande abraço para todos vocês que estão aí do outro lado da telinha, compartilhando conteúdo com a gente, compartilhando informação, compartilhando conhecimento e ajudando a nossa sociedade a evoluir. Uma coisa que sempre me perguntam é sobre desenvolvimento de aplicativos. E, de antemão, quero adiantar que desenvolver aplicativos não é nenhum bicho de sete cabeças. É muito fácil hoje em dia você criar aplicativos. Inclusive, existem várias ferramentas que você consegue criar aplicativos através de blocos de código. Então, tipo Lego, você vai arrastando e colando e montando o seu aplicativo. E esse aplicativo fica cross-plataforma. Você consegue colocar ele tanto na loja do Google quanto na loja da Apple. Na Apple Store e na Play Store. Perfeito? Você consegue colocar esse aplicativo. Ele fica cross-plataforma, ele funciona muito bem. Então, desenvolver aplicativos não é um bicho de sete cabeças. Nós conseguimos desenvolver o aplicativo da melhor maneira possível. Mas temos que entender uma coisa, é importante você entender uma coisa. Vamos lá, a primeira coisa, a primeira etapa para desenvolver aplicativo não é criar o código. Desenvolver aplicativo envolve uma sequência de etapas que a gente vai conversar justamente nesse vídeo. Então, a primeira coisa para você desenvolver o aplicativo, você tem que identificar o seu público-alvo, para quem você vai desenvolver aquele aplicativo. Você pode dizer, para todo mundo. Perfeito, pode ser para todo mundo, mas sempre tem um público específico, tem um segmento que você quer que sejam as pessoas que utilizem aquele aplicativo. E aí você passa por o entendimento do domínio, que você vai entender o contexto que aquele aplicativo vai ser utilizado, e depois pela licitação de requisitos. Então, antes de programar, você tem que entender os requisitos, escrever os requisitos, para que eles possam ser entendidos por todos da mesma forma. Então, desenvolver aplicativos envolve você entender o domínio que aquele aplicativo vai ser construído, envolve você licitar. E aí você pode licitar sobre utilizando quais técnicas? Técnicas de entrevista. A gente já falou sobre isso, tem um vídeo sobre isso, assista aí, é o primeiro vídeo dessa série aqui do rolezinho. Então você pode assistir esse vídeo de licitação de requisitos, está bem bacana. Nós temos lá o que? A entrevista, você conversa com o seu interessado, pergunta o que ele deseja. Temos o questionário, que você recebe os resultados, você faz a análise, você tabula esses resultados, é bem interessante. Temos a etnografia, que consiste da técnica de observação. Você observa os processos reais, perfeito? Porque nem tudo que está documentado é o que ocorre na prática. Geralmente é diferente, inclusive. Perfeito? Temos a técnica de prototipagem, brainstorming, que ajudam a desenvolver requisitos inovadores. Geralmente, quando a gente está fazendo aplicativos inovadores, a gente utiliza o brainstorming. A gente tem uma ideia de alguma coisa nova que pode revolucionar a sociedade, uma inovação. Falando nisso, qual é a diferença entre inovação e invenção? Coloca aí no chat, vai lá. Pausa o vídeo, coloca aí no chat, ou se você está assistindo ao vivo, certo? Responda aí no chat. Vamos dar um tempinho, vamos lá. Tá. Pronto! Então, invenção é algo que foi descoberto, é algo que é novo, mas que não tem benefícios claros, correto? A invenção ela não tem benefícios claros. Ela está ali, certo? É uma coisa nova, mas não tem os benefícios definidos. Já a inovação, ela tem os benefícios definidos. E ela pode ser basicamente uma inovação incremental, onde você tem um produto, um processo ou um serviço e você coloca uma melhoria, correto? Pode ser uma inovação radical que você não compete pela fatia de bolo, você cria um mar azul de possibilidades para você explorar, correto? No processo, produto, serviço, ou pode ser disruptiva, está muito ligado a aplicativos. A inovação disruptiva tu pega alguma coisa que já existe, mas você propõe uma solução muito melhor e mais barata. Foi o caso do Netflix. Netflix, resumindo a história, encurtando a história, né? Ele veio aí substituindo vários videolocadores que vendiam um bairro. Agora ele atende o quê? Ele vende streams, aluga streams, perfeito? Atende o mundo, o universo. Então ele trouxe uma solução melhor e mais barata. A solução de manter uma locadora para cada vizinhança era cara, perfeito? Então ele trouxe uma solução melhor e mais barata, ligados a aplicativo. Uber, mesma coisa. Revolucionou o transporte privado ligado a aplicativo. O Airbnb, mesma coisa, perfeito? Então, as grandes inovações disruptivas
estão ligadas agora aos aplicativos. Perfeito? As inovações disruptivas sempre tem uma tecnologia, um aplicativo ali. Então está ocorrendo muitas inovações disruptivas que estão mudando culturas e paradigmas. Mas a gente está falando sobre isso. Você tem lá o brainstorm, que você tem a tempestade de ideias para você listar requisitos. Depois disso, você começa a programar? Ainda não. Perfeito? Tem toda uma etapa de você desenvolver competências para promover a melhor experiência do usuário. Isso é importante. Você entender como aquele aplicativo vai promover a melhor experiência possível para o usuário, certo? Isso faz parte da usabilidade. Você promover. Tem tudo a ver com a interface, mas também tem nada a ver com a interface. É muito além da interface. A interface é o design do componente, né? Como você colocar lá as cores, por exemplo, o verde remete à natureza. Não é por acaso que uma famosa marca, que pode patrocinar a gente fala um nome, perfeito, mas uma famosa marca aí de café utiliza o verde para remeter a produtos da natureza. Então, o verde remete à natureza, perfeito? O vermelho que dá a ideia de imediatismo. Então, tem todo um estudo das cores, tem todo um estudo de qual lugar da tela você vai colocar os componentes. Nem todas as partes da tela têm a mesma importância. Então, você tem que fazer um estudo da experiência, do detalhe da experiência do usuário e também de como você vai colocar os componentes na tela. Isso faz parte do desenvolvimento de aplicativo? Faz. Isso faz parte do desenvolvimento de aplicativo. Correto? Depois disso, a gente pode sair implementando? Não, ainda não. Por quê? Porque a gente tem que definir. A gente vai implementar esse aplicativo, vai ser nativo? Vai ser híbrido? Vai ser um web app? Ou, às vezes, a melhor solução é não criar um aplicativo, é criar um PWA, Progressive Web App, que é uma aplicação responsiva que você faz para a web, mas ela se adequa perfeitamente às telas dos celulares, às telas do tablet, às telas dos seus dispositivos móveis. Então, às vezes, a melhor solução é não criar um aplicativo. Às vezes, a melhor solução é você criar uma aplicação web responsiva, perfeito? Ali explorando bastante a responsividade para se adequar perfeitamente às telas dos aplicativos, dos dispositivos móveis, correto? Às vezes, a melhor solução é não criar um aplicativo. Por quê? A pessoa faria download do seu aplicativo por quê? Está na Apple Store, por que ela faria download do seu aplicativo? Daria algum benefício? Daria desconto? Teria uma melhor experiência para ela? Se for isso, perfeito, ela pode fazer. Mas se não tiver nenhuma vantagem, talvez a melhor solução seja construir um PWA. Pode fazer nativo? Pode. Qual o problema de fazer nativo? Nativo tem o melhor desempenho, você vai programar nativamente para um sistema operacional, Android, iOS e tal, você vai programar nativamente. Ou com Java e com Kotlin, perfeito? Ou com Objective-C ou com Swift, mas você tem um problema aí. Qual o problema? Você vai ter que escolher uma plataforma. Se você quiser ter o código nativo nas duas plataformas, você vai ter que manter dois códigos. Ou você tem uma equipe que sabe programar em várias linguagens, perfeito? Ou você vai ter que manter duas equipes, e isso é caro. Você também pode fazer cross-plataforma, um único código, geralmente utilizando HTML, CSS e JavaScript para várias plataformas? Pode. Cada vez a gente está caminhando para o meio termo entre o híbrido e o nativo, que vai gerar o quê? Melhor desempenho, está cada vez mais caminhando para essa linha, certo? E um código para várias plataformas. Então tem vários aí, ó, o Flutter com Dart, né? O Xamarin, que é bem interessante também. Então está caminhando aí para um meio termo entre as duas coisas. Tem camadas? Tem, certo? Ainda não é totalmente nativo? Não, mas está cada vez melhor, né? Inclusive o React Native aí está nessa linha. Mas tem que pensar, você vai fazer híbrido. Ou você vai colocar só uma casca de aplicativo. Vai ser uma aplicação web, mas vai ficar no celular com a casca de aplicativo, no dispositivo com a casca de aplicativo, que vai clicar, vai enviar para uma aplicação web. Então tem várias decisões que você tem que tomar. Perfeito? Por fim, você vai começar a programar. Agora sim, depois de definir todo esse processo de experiência, design de componente, certo? É legal que você faça a prototipagem. Hoje em dia você está cada vez mais utilizando o Figma para fazer isso, que aí você valida com o usuário o que vai ter aquele aplicativo, certo? Evita retrabalho. A pior coisa que tem é você programar e ter que programar novamente porque implementou o sistema errado. Isso é terrível. Então você pode utilizar o Figma e tudo mais. E aí você pode começar a programar. E aí você pode utilizar Java, pode utilizar o Kotlin, pode utilizar o Objective-C,
perfeito? Pode programar utilizando React Native, correto? Então fica bem bacana você criar a sua programação lá. E tem várias opções. Qual que é a melhor? A melhor é aquela que você se sente melhor trabalhando, que você consegue resolver o problema. Porque é para isso que você vai trabalhar. É isso que você tem que fazer. Resolver os problemas e trazer a solução da melhor maneira possível. A história aqui do Java e do Kotlin, o Android inicialmente era só com o quê? Com o Java, né? O Java inicialmente foi feito pela Sun, mas foi comprado pela Oracle e a comunidade do Java demorava um pouco a atualizar, né, as versões, porque esperava ficar mais consistente e tal, aquela versão. E a comunidade do Google começou a mexer um pouco no Java. A Oracle não gostou, processou o Google, perdeu, e aí o Google procurou outras alternativas. E aí tinha uma empresa, né, que constrói várias ideias, que é a JetBrains, que tinha o Kotlin, que é bem parecido com Java. E aí foi que o Kotlin entrou também para o Android. E a tendência é que o Kotlin vire o padrão para Android. Mas então, terminando aqui esse papo de desenvolvimento de aplicativos móveis, desenvolver é uma das partes e nem é a principal. A experiência do usuário, o design de componentes, isso tudo faz parte do sucesso do seu aplicativo. Seu aplicativo vai ter sucesso se você seguir todas as etapas com dedicação. Desenvolver é uma das partes. Uma parte importante? Sim, você vai ter seu aplicativo lá. Mas primeiro você tem que entender o domínio, tem que verificar a experiência do usuário, tem que validar essa experiência, perfeito? Definir como você vai fazer esse aplicativo. Aí entra também quais bancos de dados você vai usar, você vai utilizar um banco de dados em nuvem, perfeito? Ou você vai utilizar o armazenamento no próprio celular. São várias estratégias e várias decisões que você tem que tomar. Então, desenvolver aplicativo é uma arte. É uma arte que você vai construindo, que você vai pintando. O desenvolvedor de aplicativo é um artista. Ele vai pensando em estratégias para trazer a melhor solução. Com certeza, fazendo todas as etapas com dedicação, com cuidado, você vai ter o melhor aplicativo. E tenho certeza que vai ter grande sucesso. Com isso, fico por aqui. Desejo para todos ótimas descobertas, grandes estudos. Um beijo, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.